Oi, boa tarde pessoal, vou começar hoje com a nossa videoaula, tá? Eu vou fazer hoje o bolo de pasta americana de 2 andares no tema da mini vermelha realeza, com alguns detalhes dourados. Vamos fazer a montagem do bolo em pasta americana utilizando ganache para blindagem e pasta americana, tá? Aqui está o bolo, é um bolo de 40 fatias. A gente está usando um bolo de 20 centímetros embaixo e um bolo de 15 centímetros em cima, tá? O bolo vai ser montado aqui nessa estrutura. Eu, como não tenho muito espaço, vou colocar ele bem ali na ponta, porque nesse momento aqui o que interessa é a gente visualizar o bolo, tá? Esse bolo, ele foi feito assado ontem, recheado ontem à noite, foi assado ontem pela manhã, recheado ontem à noite. Ele dormiu prensado na geladeira de ontem para hoje. O processo de prensagem é a montagem do bolo dentro da forma que ele foi assado, envolto no plástico filme ou não, né? Isso aí fica a critério de vocês, com uma barreira de segurança que faça com que o bolo fique totalmente nivelado dentro da forma. E agora eu vou soltar o bolo. Quem conhece, já acompanha meus vídeos e acompanha meu canal, sabe que eu não trabalho com plástico, eu acho desnecessário, porque minha massa é amanteigada, é uma massa que ela escorrega, porque ela tem bastante gordura, então automaticamente fica mais fácil para soltar o bolo, tá? Eu só passo levemente uma faca na borda, só para soltar o bolo, caso ele esteja preso, né? Caso tenha grudado alguma partezinha com recheio. E é um bolo de pasta americana que está prensado. O que acontece? Assim, eu já tenho tido algumas experiências de tirar o bolo direto da geladeira e começar a botar a ganache dele em cima dele, e a gente ter problema da ganache rachar depois, porque o bolo não estava em temperatura ambiente. Então eu deixei esse bolo prensando um dia para o outro dentro da geladeira, e eu já tirei ele da geladeira tem aproximadamente uns 30 minutos. Eu deixei ele aqui fora, em cima da mesa, para ele tentar voltar à temperatura ambiente, para a gente poder colocar a ganache e não ter problema, tá? Da ganache rachar posteriormente. Uma dica que eu vou dar para vocês é, esse bolo, como ele é pequeno, ele vai nesse prato para o cliente, mesmo sendo de 2 andares. Mas durante o processo de locomoção e tudo mais, eu levo ele apoiado numa tábua. Então eu vou montar ele nessa tábua, em cima da tábua, né, para poder fazer todo o processo de estruturação. Passei aqui um pouco de ganache para poder colar o bolo no prato e vou virar. Vou centralizar o bolo no prato. Esse é o momento de centralizar o bolo, tá? Ver se tá tudo certinho, se ele tá onde deveria estar, e vou levantar. Eu não tenho muito problema com essa parte não, tá? O bolo sempre sai bem inteirinho, faltando nada, tudo completo, parte de recheio. Essa parte aqui eu queria falar com vocês, até uma parte importante, porque eu tenho visto, assim, muitas confeiteiras na internet, e a gente vê muito bolo na internet, onde as confeiteiras se vangloriam, vamos colocar assim, das fotos, onde mostra muito recheio, amostra, né, nessa etapa. Eu tenho um recado para dar para vocês, não se iludam quanto a isso. Recheio é feito para ficar dentro do bolo, não na borda do bolo. Aqui o meu recheio está bem na borda, nesse caso aqui, porque isso aqui é um recheio de mousse, ele é um recheio que é mais fácil para espalhar. Já esse outro aqui de cima, que ele é um brigadeiro, e aqui embaixo também tem uma outra camada de brigadeiro, ó, ele pouco chega na borda do bolo. Por que isso acontece? Porque eu trabalho com recheio bem consistente. Aí você vai lá e coloca seu bolo cheio de recheio e o recheio na borda. Você não sabe a temperatura do local, você não sabe o tempo de exposição daquele bolo, você não sabe se o cliente vai deixar aquele bolo no sol, se aquele bolo vai ficar no calor. Então o que vai acontecer? Se você tem um bolo com recheio que já começou o início do processo todo na borda,
Se há um aquecimento e aquele bolo, aquele recheio começa a derreter, o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é aquele recheio fugir do bolo, tá? Então, assim, não se iludam com aquelas imagens que a gente vê na internet de bolos altíssimos de recheio, com recheios na borda. Aqueles são bolos que são feitos para chamar atenção, são bolos que são feitos para convidar as pessoas a tentarem fazer igual. Mas se você for fazer assim na sua casa, você pode ter problema, tá? Não vamos exagerar na quantidade de recheio. O recheio é bom ficar concentrado no meio do bolo. Ah, mas só vai ter recheio no meio? Não, gente, não. Existe um processo de prensagem. Quando você coloca o recheio no meio, você prensa o bolo, o recheio ele espalha. Estando na quantidade certa, ele vai chegar na quantidade, vai espalhar dentro do bolo e vai parar ali. Você imagina se você já está com um talacão assim de recheio, você ainda prensa, o recheio vai chegar até a borda, e já pode acontecer dele começar a vazar. Você está achando que está fazendo um bom negócio, está entregando um bolo super bem recheado, beleza, está super bem recheado. Mas e se acontecer algum problema? Se acontecer de estar calor, de acontecer do recheio não aguentar, do recheio derreter, entendeu? Então assim, não vamos nos iludir com quantidades enormes de recheio nesse momento aqui, porque não é para isso que o bolo foi feito, tá? O recheio é feito para ficar dentro do bolo, não na borda. Em alguns casos, a gente até ensina a pessoa a fazer a blindagem do recheio. O que é a blindagem do recheio? É dentro do bolo, na hora de montar o bolo, fazer uma camada de ganache interna. Quando estiver montando as camadas, você colocar a ganache na borda do bolo e botar o recheio todo concentrado no meio. Isso é uma garantia de segurança para vocês também, tá? Se, por exemplo, vai fazer um recheio, um bolo que vai para longe, um bolo que vai fazer uma viagem, um bolo que vai ficar muitas horas expostos, tá? E uma dica também que eu dou é, bolos grandes, acima de 3 andares, até 3 andares, é longe o local da festa, vai entregar o bolo, gente, monta o bolo no local. A gente tem uma experiência aqui, não muito tempo, uma experiência até bem recente, da gente ter tido problema na entrega de um bolo de 2 andares, de 3 andares de pasta americana, porque era distante demais e o bolo foi montado. Então o ideal é monte o bolo no local. Cobre mais caro por isso, tá? O cliente sabe que precisa pagar mais caro por isso. Vamos começar. Aplicação da pasta americana, da ganache. Eu utilizo guias. As guias, elas são sempre um número maior do que o bolo. Então, se aqui eu estou trabalhando com aro 20, a minha guia ela é aro 21, 21,5. Essa guia você vai ter que centralizar ela no bolo e medir de maneira que fique um pouquinho a mais para cada lado, para você poder chegar que essa diferença de tamanho seja coberta com chocolate. A princípio eu vou passar uma camada de chocolate em volta para já dar uma selada no bolo, tá? Essa ganache eu fiz agora, tem receita de ganache no canal, tá? Tem uma ganache de água, que é a ganache que eu mais uso. Essa aqui hoje não é de água, essa daqui é de creme de leite, mas vocês podem fazer a de água que é igualzinho a essa, sem nenhum problema. Aqui eu só estou dando a primeira volta, é só uma mão bem leve de chocolate por enquanto. E essa cobertura, ela é excelente, porque os clientes gostam de comprar o bolo e saber que vai ganhar a cobertura de blindagem de ganache. Fica muito mais saboroso, tá? Aqui eu estou usando chocolate ao leite, perdão, chocolate blend, é meio amargo e meio ao leite. Eu normalmente trabalho com o top Harold para ganache, é o que eu mais uso para ganache. A ganache ela é um pouquinho chata de trabalhar, muita gente tem dificuldade no início, faz muita sujeira, é normal fazer sujeira, é normal você perder um pouco a paciência, tudo isso é normal, tá, gente? A gente só chega à perfeição com treino, bastante treino. E a melhor hora para treinar é em casa, para a família. Não vamos fazer o cliente de cobaia, isso não é legal, tá?
Bom, então a minha primeira camada aqui de ganache já foi aplicada. Vocês podem observar que é uma camada super leve, não tá grossa, nada disso, porque ainda não é a camada definitiva. Agora eu vou vir aqui com a minha guia. Essa guia, ela não tem buraquinhos, mas tem umas guias que tem os buraquinhos assim, que você consegue prender ela no bolo. Mas eu agora não preciso, porque esse bolo é pequeno. Se fosse um bolo maior, aí sim eu precisaria, tá? Vocês podem observar, olha, o bolo tá super bem niveladinho, tá vendo? Se não tiver nivelado, esse é o momento de você nivelar. Dá uma apertadinha em algum lado que precise, já para poder nivelar o chocolate. Agora eu venho usando como base a minha lateral. Eu venho sempre de baixo para cima, puxando a ganache para cima, para ela preencher esse espaço entre o bolo e a guia. Quando eu trabalho com chocolate, com ganache, com pasta americana, eu sempre trabalho no ar-condicionado. Aqui é um pouquinho complicado de calor. Eu moro no Rio, moro em Caxias, aqui é muito complicado de calor. Então, mesmo no inverno, como nós estamos agora, é legal trabalhar no ar-condicionado. Porque, por exemplo, são 3h30 da tarde agora, e tá bem quente, tá? E também tem uma coisa, o ideal é vocês fazerem sempre o bolo com antecedência, porque se acontecer algum problema, vocês terem tempo para corrigir. A minha ganache está ficando um pouquinho grossa, por causa do ar-condicionado, eu vou colocar mais um pouquinho de creme de leite, tá? Isso vocês também podem fazer se precisar. Ah, você vai usar imediatamente? Sim, eu já uso imediatamente, tá, gente? Eu não dou descanso, não. Eu só dou descanso quando eu tô com tempo. Quando eu não tô com tempo, eu não dou descanso, não. Deixa ela descansar no próprio bolo. Esse bolo vai ter 2 andares. Eu vou mostrar para vocês uma forma simples de estruturar o bolo, sem precisar do uso do banquinho, tá? É literalmente uma forma bem simples mesmo, dá para estruturar um bolo de 2 andares tranquilamente dessa forma. Agora venho com esse instrumento aqui, que é uma espátula alisadora, fazendo todo o acabamento da lateral, levando em consideração a parte de cima, tá? A guia de cima. Sempre a guia de cima que você tem que respeitar. Se você achar que está faltando um pedaço ali, que não chegou a ganache, você volta e reaplica. E sempre olhando o bolo, né? O formato do bolo. Se o bolo estiver todo certinho, perfeito. Eu vou colocar ele agora no congelador. Ah, no congelador sim, 5 minutos. É só o tempo dessa parte da ganache endurecer. Depois eu venho e faço uma aplicação novamente. Gente, eu sempre vou limpando. Por que eu sempre vou limpando? Porque depois que a ganache endurece é muito ruim de você limpar, tá? É mais difícil de você limpar. Aí você vai ter que pegar uma esponja e esfregar. Esponja nova, tá, gente? Limpinha, esponja zero, que nunca tenha sido usada. Aí você vem fazendo só pra isso. Bota uma esponja só pra fazer isso. Eu limpo o tempo todo, porque senão a ganache gruda. Depois no solta nunca mais, e é muito ruim para tirar depois, antes dela secar. Então vou levar no congelador por uns 5 minutos, daqui a pouco eu volto.
bolo de cima já está no congelador, meu bolo de baixo já está no congelador por 5 minutos. Enquanto ele está no congelador, eu vou preparar a parte de cima, é rapidinho. Aqui nós temos a guia da parte de cima com 15 centímetros. Na verdade, essa guia tem 16, tá? Lembrando que o bolo tem 15, a guia tem que ter pelo menos 1 centímetro a mais. Aqui eu tenho um prato de isopor, de pizza, que é o prato que vai embaixo do meu bolo. Aqui eu vou fazer a medição com a guia, ó. Uma medição simples e vou cortar com a tesoura para fazer a base do meu bolo. Porque eu compro esses pratos de diversos tamanhos e depois eu vou cortando de acordo com o tamanho que eu preciso, tá? E eu vou precisar dela embaixo e ainda vou precisar do buraquinho também, igual o buraquinho que tem na guia, que é o buraquinho que vai passar de um bolo para o outro, que vai segurar um bolo para o outro. Então aqui, ó. Meu prato está pronto, são do mesmo tamanho. Essa é a guia, esse é o prato de isopor. Aqui eu também tenho uma tábua, que é a tábua que eu vou trabalhar em cima dela. Vou soltar o meu bolo. Isso aqui não é um tabuleiro, isso aqui não é uma forma, é um aro, ele só está montado aqui dentro, tá? O mesmo processo do outro. Ele foi montado ontem, está prensando desde ontem no congelador. Deixei prensar no congelador, desculpa, na geladeira, está prensado por 12 horas. Eu deixei aqui fora para entrar em temperatura ambiente novamente. Essa aqui vai ser a minha parte de cima, tá? Eu vou passar um pouco de ganache no pratinho para poder grudar no bolo. Esse bolo, todo ele, é de massa amanteigada, recheio é de brigadeiro com mousse de abacaxi. A receita da minha massa amanteigada tá no canal, eu vou deixar o link de qualquer maneira para vocês nos comentários. Eu hoje só trabalho com a massa amanteigada, não trabalho com outro tipo de massa. Temos a opção do pão de ló? Temos, mas eu prefiro trabalhar com a massa amanteigada, porque ela se adapta a todo tipo de bolo que eu use, seja bolo de chantilly ou bolo de pasta americana, até porque também ela é muito mais saborosa. E agora eu vou fazer a cobertura da ganache, tá? Mesmo processo que eu fiz do outro, a minha guia tá aqui, eu não coloquei a guia ainda, também não vou colocar agora. Primeiro eu vou fazer a cobertura do bolo todo. Olha como a minha ganache tá numa consistência bem cremosa, que eu consigo puxar ela daqui até aqui sem ela cair, tá vendo? Você vem preenchendo todos os buraquinhos com ganache. E assim como eu fiz com o outro, eu vou passar nele todinho. Esse processo, gente, não é só porque o bolo é de 2 andares não, tá? Esse processo é para todos os meus bolos de pasta americana. Quem me conhece, quem já comprou meus bolos, já comeu meu bolo, sabe que eu só trabalho com ganache de blindagem embaixo do meu bolo. A gente tem que cobrir até a borda do nosso pratinho de baixo. Porque esse pratinho, ele vai ficar como apoio e como referência da guia de cima. Como eles são do mesmo tamanho, a minha espátula tem que esbarrar tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da minha guia. Como é um bolo de 2 andares, ele tem guia embaixo e em cima. Bom, depois que ele já estiver todo coberto, como ele está agora, eu vou vir aqui tirando o excesso de ganache que ficou na tábua, porque como eu disse pra vocês, é horrível de limpar depois, se ficar gelado, se ficar dura. Vou centralizar o meu prato, vou ver aqui, ó, pra qual lado eu quero colocar mais. Vou nivelar com o pratinho de baixo, ó. Tá niveladinho, tá vendo? Com o pratinho de baixo. Faço a medição, tá tudo certinho. Agora eu venho aqui, dou uma olhada para ver se o bolo tá reto.
Ó, ele tá reto. Aqui tá um pouco mais alto. Às vezes é o próprio chocolate. Agora eu volto aqui fazendo aquele processo que eu fiz no outro. Puxando sempre de baixo pra cima, trazendo pedaço de bolo. Trazendo a ganache pra cima, pra nivelar com a guia de cima, porque a guia de baixo já tinha sido nivelado antes, agora eu tô nivelando com a guia de cima. Algumas pessoas me perguntam, qual é a quantidade de ganache? Olha, aqui eu tenho uma barra de 1,1 kg e ela vai cobrir esses 2 bolos e ainda vai sobrar. Desculpa. E ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar ganache para fazer outra coisa. Pode ser para cobrir outro bolo, pode ser para rechear um outro bolo. A ganache você não perde ela. Ela vai para a geladeira e você pode utilizar a qualquer momento que você precisar. Agora eu venho com a minha espátula fazendo o alisamento. O alisamento final, que é esse que eu estou fazendo, ele já faz a nivelação do bolo todo. Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima estão sendo niveladas pela guia. Observa como o bolo fica retinho, olha. Vou tirar o excesso e vou levar para o freezer. Também vou limpar, porque como eu falei, eu volto a repetir, não deixa a ganache endurecer, porque é muito ruim de tirar depois. Dá um pausezinho, vou levar ele na geladeira. Ó, observa ele quando sem nada, como é que ele tá bem retinho, tá vendo? Vou levar na geladeira por 5 minutos no congelador e vou pegar o que tá lá pra gente terminar. Bom, então já tirei o meu bolo grande do congelador. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver se ele tá com alguma irregularidade. Pelo que eu tô vendo aqui, não, ele não está, ele tá perfeito. E agora eu vou soltar com a ponta da faca a parte de cima. Essa parte é um pouquinho chata. Existe a possibilidade de você fazer isso aqui com papel manteiga. Você pode colocar o papel manteiga embaixo, tá? E simplesmente depois de colocado o papel manteiga, você pode tirar o prato. Eu prefiro fazer com a faca, que pra mim é mais rápido, porque eu já estou acostumada. Quem não está acostumado, quem tem um pouco de medo e acha que vai quebrar o bolo, que vai acontecer alguma coisa, então faz o processo com papel manteiga. É muito simples. Ao invés de vocês colocarem a guia diretamente no bolo, você coloca um pedaço de papel manteiga cortadinho, no mesmo formato da guia, entre a guia e o bolo. Como eu ainda não fiz a parte de cima, eu vou fazer agora, então não me importa se der algum problema, se quebrar um pedaço de chocolate, porque eu tenho essa facilidade de consertar. Tem um gasto a menos, que é o gasto do papel manteiga. Mas, para quem é iniciante, é legal colocar o papel manteiga, que vai te dar mais segurança. Eu prefiro fazer assim, porque eu solto a guia e não tem problema nenhum, tá? Ó, a parte de cima tá aqui, toda inteira, intacta. E agora eu vou finalizar somente a parte de cima. Vou botar mais um pouquinho de creme de leite, que o meu ganache tá ficando duro por causa do ar. Se precisar levar o micro-ondas para derreter durante o período que está fazendo o bolo, cuidado para não perder o ponto do ganache. O que significa isso? Quando você estiver fazendo esse processo, precisar levar no micro-ondas, leva só de 5 em 5 segundos, porque o ganache, se você deixar ele muito tempo no micro-ondas, ele vai perder o ponto, você vai ter que parar todo o processo e começar tudo de novo, tá? Aqui eu venho espalhando, juntando
a parte de cima naquela borda que nós já tínhamos feito. A borda tá bem grossinha, deve estar com mais ou menos uns meio centímetro toda ela. Então você imagina para o cliente como se não é gostoso, né? Na hora que você está comendo o bolo, você ganha aí de brinde meio centímetro de chocolate em cada fatia, né? E o bolo também fica bem mais refinado, porque fica mais bonito, visivelmente falando, um acabamento mais perfeito. Isso também agrada aos olhos de quem vê, né? E a ganache, ela dá uma segurança maior para você na hora de você levar o bolo, de deixar o bolo exposto em cima da mesa, fora que valoriza muito mais o seu trabalho, né? Agora eu venho com a minha espátula para finalizar a parte de quina, porque eu preciso da minha quina superior perfeita. Por que ela precisa estar perfeita, Daniela? Senão ela pode me atrapalhar. Ao invés dela me ajudar, ela pode me atrapalhar. Se ela tiver muito pontuda, por exemplo, se ela tiver alguma parte de chocolate pontudo, pode furar a minha pasta americana. Se ela tiver sem uma emenda perfeita com a parte de cima, ela pode rachar esse pedaço. Então o ideal é manter a parte de cima por último, pra gente poder fazer todo esse acabamento aqui e ela ficar bem perfeitinho, tá? Observa rapidamente aqui comigo. Eu já finalizei, essa parte aqui já tá finalizada, já terminei. Olha como meu bolo tá. Sem nenhuma barriga, reto, sem barriga para cima, sem barriga para o lado. Então nesse momento agora eu não preciso mais levar meu bolo na geladeira. Isso que eu tô fazendo aqui é só para tirar qualquer rebarbinha que possa ficar, que a gente consegue tirar com a ponta do dedo. Ah, por que você tirou com a ponta do dedo? Porque o nosso dedo é quente, isso é chocolate. Se a gente tiver alguma rebarbinha que tenha ficado aqui, que o chocolate ou a espátula não tenha tirado, a gente consegue tirar passando o dedo, porque nossa mão é quente, derrete o chocolate, então ajuda a quinar o bolo, tá? Vou por último limpar o meu prato, finalizando. Então a minha parte de baixo já está pronta para receber a pasta americana. Eu vou tirar ela daqui e vou botar ali, que eu vou trazer o outro bolo de cima para poder finalizar ele. De cima já está aqui, ó. Observa que vocês não conseguem ver, mas ele tá super firme, ó. Consigo bater nele, tá super firme. Mesma coisa que eu fiz no outro, eu vou fazer nesse. Agora eu vou soltar a minha guia. Eu solto com uma faca de ponta bem fina, tá, gente? Mesma coisa que vocês podem fazer também, uma faquinha de ponta fina. E não se preocupa se precisar fazer qualquer correção aqui em cima, porque dá pra você fazer. Com calma, com tranquilidade, dá pra você fazer. Vou ter que fazer uma correçãozinha aqui, que saiu um pedaço do chocolate. Aonde não saiu, eu vou jogar a minha ganache e vou finalizar o processo, tá? Aqui a parte que saiu, não sei se vocês conseguem ver, um pedacinho em cima aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz no outro, ó, coloquei a ganache em cima, tô chegando até a borda, vou aqui tirando o excesso para já ir alisando. Como eu disse, não vamos deixar a ganache endurecer. A ganache, quando ela endurece, ela dá trabalho pra gente acertar depois. Então, tem que ser bem rápido, ainda mais porque aqui o ar tá ligado e ela já está grossa, porque ela está ficando bem durinha já. Vou vir com a minha espátula aqui, ó, só fazendo minha rebarba de cima
mantendo meu bolo bem nivelado. As meninas já vinham me pedindo muito, os meus alunos, essa aula. Quem já fez essa aula presencial sabe que essa aula muda a nossa vida, a nossa concepção das coisas, principalmente quem é novato na confeitaria. Agora eu venho puxando aqui pra dentro. Faço todo o arremate igual eu fiz do outro, com a ponta do meu dedo. Eu gosto de fazer esse processo com a ponta do dedo. Isso vai de cada um, tá, gente? Não necessariamente esse é o certo, esse é o errado. Isso vai de cada pessoa que faz. É minha mania já de fazer isso. Vamos dar uma girada para vocês verem que ele tá perfeito, ó. Não tem nenhuma barriga, não tem nenhuma parte mais alta, nada disso. Perfeito. Pronto, já tô com meus 2 bolos prontos. Agora eu vou botar meus 2 bolos para descansar no ar-condicionado por aproximadamente 1 hora, para essa ganache firmar totalmente no bolo, tá? E eles voltarem à temperatura ambiente. Eu tô limpando as tábuas aqui para não ter problema. Vou parar o meu vídeo e daqui a mais ou menos 1 hora eu volto pra gente poder finalizar a parte de cobertura. Ah, Daniela, você faz isso em todos os seus bolos? Sim, eu cubro todos os meus bolos com ganache e deixo meus bolos descansarem por aproximadamente 1 hora no ar-condicionado para eles voltarem à temperatura interna, tá? Deles, a temperatura normal, e não dar choque térmico com a pasta e não melar a pasta, principalmente para não melar a pasta. Vou dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal, voltamos. Estamos agora com 1 hora de intervalo, que eu deixei o bolo endurecer bem, tá? A ganache está bem firme, ó, bem estruturada nos 2 bolos. E agora a gente vai trabalhar com a pasta americana. Aqui, esses 2 bolos são vermelhos, tanto o bolo de baixo quanto o bolo de cima. E aqui eu tenho um pacote de pasta americana de 800 gramas da Arcola. Essa pasta americana era branca e eu tingi ela em casa mesmo, tá? Eu prefiro tingir a minha pasta. Eu compro branca e vou tingindo conforme eu vou precisando. Esse pacote vai ser o suficiente para cobrir esses 2 bolos e ainda vai sobrar. Como é um bolo pequeno, não tem essa necessidade de excesso de pasta, tá? Ela foi pintada, eu deixei descansar também, uma quantidade boa de tempo, fiz na parte da manhã, agora são 5 horas, então eu deixei descansar bastante. Vou dar uma sovada. Eu gosto de sovar assim, abrindo, para me ver a elasticidade da pasta. Aqui é um ponto importante, uma coisa que é um pulo do gato, uma coisa a mais, que às vezes é uma informação que você não tem. Mesmo que você faça algum curso ou que você assista vários vídeos, às vezes essa informação passa despercebida, as pessoas não passam ela para você. Quando você coloca um bolo, uma pasta americana no bolo e a pasta americana racha na metade, ou ela racha bem aqui na junção da parte de cima com a parte de baixo, bem aqui no vértice, a pasta ela já te dá indícios na hora que você está sovando ela que isso vai acontecer. Ah, como assim? Se você pega uma pasta que ela não faz isso aqui, ó, ela não faz isso, ela simplesmente você puxa, ela solta, ela já sai em pedaços, você já tem aí todos os indícios de que você está com uma pasta que não está com uma elasticidade boa. Então isso significa que essa pasta provavelmente ela vai rachar quando você colocar ela no bolo, tá? Então por isso que é legal dar sempre uma sovada, sovar na mesa e sovar dessa forma que eu fiz, puxando, porque você consegue sentir a elasticidade da pasta. Aqui eu tenho amido maisena, algumas pessoas usam açúcar impalpável, eu prefiro trabalhar com amido, tá? É mais barato e mais fácil de achar, às vezes eu não tenho. Só o cuidado que tem que ter com o amido é que o amido embranquece.
a pasta. Ele deixa a pasta um pouco com um aspecto branco. Então, sempre tomar cuidado, dar uma limpezinha no bolo, na pasta, antes de finalizar, tá? Aqui eu tenho um rolo normal, um rolo de abrir pasta. Algumas pessoas usam um medidor, o medidor que coloca nas laterais para poder manter o nível da pasta. Eu não vou fazer isso porque eu não preciso, já estou acostumada. Mas se vocês não estão acostumados a abrir pasta, tem medo de abrir grossa demais ou fina demais, o ideal é sempre que abra o suficiente que você consiga manusear a pasta sem que ela quebre ou sem que ela rache. E também uma dica, 2 movimentos subindo e descendo é o suficiente para você virar a pasta para o outro lado. Estiquei para cima, estiquei para baixo, estiquei para cima, estiquei para baixo, vira, tá? Por que vira? Porque você coloca em todos os lugares a mesma força e assim você acaba não deixando em alguma parte a pasta mais grossa e em algum outro pedaço a pasta mais fina, tá? Sempre girando. E aqui a parte que eu vou cobrir é a parte de baixo, primeiro. Então eu posso abrir a pasta com um pouco mais de força. A mesma quantidade de movimento que eu fizer pro mesmo lado, eu preciso fazer para o outro. O tamanho suficiente para eu cobrir o bolo. Eu tenho aqui os meus alisadores. Os meus alisadores são essas espátulas aqui bem fininhas. Existem outras no mercado, existem os alisadores tradicionais, mas eu particularmente eu gosto muito dessa aqui. Eu sempre dou uma alisada na pasta ainda na mesa. Aqui eu vejo se tem alguma imperfeição, aqui eu vejo se tem alguma bolinha com ar, alguma coisa parecida com isso. Aqui não tem nada. E aí vem uma parte importante, né? Que é a parte da gente colar a pasta no bolo. Ah, Daniela, você não simplesmente coloca a pasta? Vamos lá. Eu posso simplesmente colocar a pasta no bolo. Mas, se ele estiver como ele está aqui agora, que ele está seco, ó, que não umedeceu o meu bolo, ele não tava gelado, nada disso, não está suando, se eu colocar a pasta ali, ela não vai colar no bolo. Então eu colo a pasta com gordura vegetal. É só um pouquinho de gordura vegetal que eu passo no bolo. Muito pouco mesmo. E eu venho, ó, alisando o meu bolo com a gordura. Você pode fazer isso com cola de CMC? Pode. Tá? Já vi o pessoal fazendo com cola de CMC, eu também já fiz. Pode fazer só com água, se você achar que pode ser com água também, pode ser com água. Só que cuidado, tá? Porque a pasta americana, ela não vai com água. Ela não se dá com água. Então, se você for colocar água, é uma quantidade bem pequenininha. Só para grudar mesmo a pasta no bolo. Eu tô fazendo isso que é para a pasta chegar bem aqui, ó. Pra gordura chegar bem no rodapé. Tô procurando um outro alisador que tava aqui em cima e sumiu. Bom, meu bolo já tá todo hidratado. Vou tirar a gordura da minha mão. A gente vem com o rolo, enrola a pasta no próprio rolo e escolho a minha frente, começo pela parte de trás, venho aplicando a pasta e vou deslizando em cima do bolo. O primeiro movimento que você tem que fazer imediatamente após colocar a pasta é colar a parte de cima. E o movimento é esse aqui, ó. Mão, gente, não tem nada, não tem alisador, não tem nada. Primeiro é a mão. Vamos colar a parte de cima do bolo, tá? Tô colando e tô tirando as bolhas de ar. Agora eu passo para a lateral. Vou com carinho
com carinho, vou virar pra cá, com carinho eu vou virando a pasta e vou colando primeiro a parte de cima, tá? Vou tirando as dobras e vou colando a parte de cima. Observa que eu uso essa parte aqui da minha mão. Com essa daqui eu levanto a pasta e com essa eu aliso para baixo. Com essa eu levanto, com essa mão eu levanto e com essa mão eu aliso para baixo. Com essa eu levanto e com essa eu aliso. Assim eu já tenho praticamente a minha parte de cima toda colada. Agora eu venho fazendo a parte até embaixo, com a ponta dos dedos. Ou com a parte de trás da mão também serve. Por que é importante você fazer até a metade e depois você fazer a parte de baixo? Porque a pasta ela pesa. Se você deixar ela pesando com o apoio todo nessa parte aqui, você pode acontecer de você fazendo isso e ela ir rachando bem aqui, ó, bem na quina, que é o que a gente não quer. A gente não quer uma pasta rachada. E assim você finaliza. Ainda estou só usando mão, tá, gente? Não estou usando alisador, não estou usando nada. Ainda estou trabalhando só com as minhas mãos. Eu venho aqui, finalizo, colo todo o bolo, sinto que tá tudo colado, que não tem ar, observo para ver se não tem ar no bolo em algum lugar. E aí eu venho com o meu alisador e finalizo a parte de alisamento do bolo, tanto lateral quanto superior. Do jeito que eu quero, eu venho aqui com o meu alisador de quinas. Eu gosto muito disso. Alguns profissionais de confeitaria não gostam, mas eu gosto. Ele faz a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo, deixando o bolo super quinadinho, tá? Principalmente se seu bolo já estiver bem alinhado, ele só ressalta a sua quina. Faço de um lado primeiro, depois eu troco e faço a outra metade, tá? O bolo já tá do jeito que eu quero. Agora eu venho aqui com o meu cortador de pizza e eu uso para tirar a rebarba, o excesso de pasta. E tá meu bolo de baixo pronto. Engatado, eles vão dançando na tábua. Tá? Essa aqui é a minha parte da frente. Então a minha parte de baixo já tá pronta. Vou deixar meu bolo aqui pro lado, porque agora a gente vai trabalhar com o bolo menor, que é o bolo de cima. Olha a quantidade de pasta que sobrou da outra. Eu vou juntar com essa aqui. Mesma coisa que eu fiz na outra, agora eu vou sovar um pouco de amido. Vocês viram que o outro bolo ficou normal a cor, né? Conforme vai manuseando, o amido ele vai soltando. Mas se, por exemplo, for um preto, às vezes, em alguns casos, ele dá mancha e aí é ruim, tá? Preto, azul marinho, assim, por exemplo, é ruim. Como esse bolo é pequeno, eu não vou precisar abrir um pedaço muito grande de pasta. Mas isso não significa que eu tenha que abrir uma pasta grossa. Bom, já tá do jeito que eu preciso. Não preciso de mais do que isso.
A mesma coisa que eu fiz naquela hora, eu venho aqui, agora com as duas, eu venho alisando a minha pasta, tirando toda e qualquer irregularidade, algum buraco, algum ar, alguma bolha de ar, eu estouro nesse momento enquanto eu tô alisando. Beleza, tá bem lisinha, do jeito que eu preciso. Agora, a mesma coisa que eu fiz, eu venho aqui aplicar a minha gordura no meu bolo. Como eu falei, a mesma coisa, é muito importante colocar a gordura até a parte de baixo, tá? Passei no bolo todo, vou limpar minha mão para não grudar na pasta, para não sujar também, né, a pasta. Vou tirar minha pasta no bolo. Vizinho resolve puxar um carrinho na porta da casa dos outros. Venho pela parte de trás e já venho enrolando até a parte da frente. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou alisar a parte de cima primeiro, para grudar e tirar o ar. Eu venho puxando até a borda, do centro para a borda, para tirar qualquer resquício de ar. E aí eu venho fazendo o meu alisamento do início da quina até o meio do bolo. Sempre até o meio. Depois que eu der a volta e a parte do meio já estiver toda presa, eu vou até embaixo. Aqui eu já dei a primeira volta. Agora eu venho fazendo até a parte de baixo. Dá pra vocês verem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Espero que sim. Ó. Do meio até a base do bolo. E assim a minha primeira volta, minha segunda volta já foi dada. E eu venho ainda, como eu falei, fazendo todo o processo manual ainda. Eu venho acertando toda e qualquer alteração que venha fazer no bolo. Agora, com os meus dois alisadores, eu aliso a parte de cima e faço a minha quina. A quina é feita da seguinte forma: de baixo para cima, de cima para baixo, ó. E as duas partes se encontram simultaneamente. E assim você vai iniciando o processo de quina. Mas a minha preocupação agora nesse momento é o alisamento, então eu ainda vou alisando. Venho com o meu alisador de quinas, que, como eu disse, é muito pessoal. Algumas pessoas usam, outras não. Usa quem achar conveniente. Eu gosto, eu uso, então, ó. Primeira metade, metade, metade. Eu faço esse movimento algumas vezes. Depois eu viro pro outro lado.
fica uma bolha de ar, que em algum momento eu deixei escapar e não alisei perfeitamente e assim entrou uma bolha de ar. Vocês podem pegar um bisturi que tenha uma pontinha bem fininha e ó, dá um pequeno furinho aonde está a bolha. As duas bolhas, ó. Eu vou tirar o ar pela bolha, pelo furinho que eu fiz. Só que, tipo, tenho certeza que o furo abriu, né? Abriu. Eu colo. A mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. E vou lá. Tirei meu excesso de ar. Se precisar tampar o buraco, você bota um pouquinho de cola de CMC e um pedacinho de pasta. Mas, normalmente, com a própria pasta mesmo, a gente vai empurrando e cola. Esse aqui é teimoso. Beleza, gente? Então, aqui estão meus 2 bolos. Deixa eu só ativar a economia de bateria. Pronto. Meu telefone está descarregando. Chegamos ao final da montagem da cobertura. Agora, a gente vai passar para a parte da montagem do bolo. Peguei meu bolo de baixo e nesse momento o que eu vou fazer é a sobreposição. Eu já vou colocar o outro bolo em cima desse porque eu preciso para poder fazer depois a decoração. Esse bolo, a decoração vai ser feita depois dele montado. Aqui eu tenho a guia que eu usei no bolo de cima. Eu vou usar ela aqui rapidamente no bolo de baixo, vou centralizar ela no bolo e vou medir exatamente aonde o meu bolo de cima vai ficar. Vou fazer uma marcação no bolo, vou fazer a medição primeiro para saber se está certinho. Aí eu faço a medição assim, ó, 2 dedos para cada lado, 2 dedos para cada lado, tá no meio, tá certinho. Eu venho aqui e vou fazer a marcação com o bisturi. Ah, Daniela, mas por que você está fazendo marcação? Porque eu preciso colocar os meus apoios, né? E preciso fazer a marcação do meio do bolo, para não correr o risco do bolo ficar torto. Principalmente quando é uma sobreposição de bolos. Ó, eu vou trazer rapidinho aqui para vocês poderem ver o que eu fiz, ó. Isso aqui foi que eu fiz, tá? Eu marquei ele com o bisturi e fiz um buraco onde vai ser o meu meio. Agora, então a gente vai trabalhar aqui com canudos de milkshake. Ah, Daniela, é canudo de sorvete? Não. É canudo de normal, de papel? Não, é canudo de sorvete. A gente vai colocar um central, que é o que vai segurar o bolo de cima no bolo de baixo, tá? E em cada borda aqui, eu vou colocar um, que é justamente onde o prato vai apoiar. Aí eu venho com a tesoura, vou fazer a marcação da onde eu preciso, né? Corto, para não ficar para fora. Então, significa que meu prato vai ficar apoiado pelos 4 lados ao mesmo tempo. E esses que sobraram, a gente coloca eles no meio, entre o intervalo de um e outro. Ah, não vai ficar cheio de canudo? Não, gente, não vai ficar cheio de canudo. Vai por mim. É a sua segurança e a do cliente, tá? O cliente sabe muito bem que você precisa estruturar um bolo, principalmente um bolo de andar, senão o bolo não chega na casa dele. Agora, uma dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte: isso aqui é um canudo, ele é mole, principalmente o do meio, o central. Reforce ele. Aqui eu vou reforçar ele com palito de churrasco.
Mas, gente, tá dentro do palito. Tá dentro Aqui eu vou reforçar ele com palito de churrasco. Eu vou colocar 2 palitos de churrasco aqui dentro. Mas, gente, tá dentro do canudo, não está dentro do bolo, tá? Entenderam a diferença de estar dentro do canudo e dentro do bolo? Isso não vai estar dentro do bolo do cliente. Quando o cliente tirar o canudo, o palito vai sair junto, tá? Beleza. Aqui o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou passar agora um pouco de cola de CMC. Essa cola vai ser para ajudar a grudar o prato aqui, para que no transporte o prato não saia andando com o bolo junto. A cola de CMC é muito simples, é o pó de CMC com água, tá? Eu venho no meu outro bolo, que é o bolo que vai embaixo, vai em cima daquele dali, vou soltar ele do meu prato. Como ele é de pasta americana, ó, eu consigo pegar ele na mão sem grandes problemas. Vou escolher a parte da frente, pode ser essa aqui. Meu bolo tem um buraco, vocês esqueceram que eu fiz um buraco? Não, né? Então eu vou lá, vou encaixar ele no meu buraco. Vou dar qualquer ajeitadinha que eu precise. Aquela olhadinha básica para ver se tá retinho. E meu bolo tá montado. Estruturado, com 2 andares, sem perigo de cair, sem perigo de desmontar, nada disso. Vou buscar as decorações para a gente poder finalizar todo o processo de decoração, tá? Aqui minha parte de baixo, eu vou espalhar um monte de cola nela, porque essa parte aqui vai uma decoração em renda de açúcar, uma renda de açúcar dourada. Então a gente pode espalhar. Eu preciso grudar toda a renda aqui nesse espaço. E aí eu venho aplicando a minha renda que já tá aqui, ó, prontinha. Para ser aplicada. A renda não tem muito mistério. Qualquer dia desse eu faço um vídeo para vocês. É um produto que já vende pronto no mercado. Então não tem mistério para fazer, mistério para aplicar. Não tem muito segredo não. Ó, parte da frente. Aí eu venho com a minha outra metade da renda, que eu tenho uma outra renda aqui, para fazer a aplicação na parte de trás. E deixar minhas emendas para a lateral, tá? Porque aí não vai aparecer tanto. Aqui ficou a emenda, tá vendo? Eu vou colar aqui e vou cortar com a tesoura a parte que ficou de emenda. E a emenda praticamente desaparece. A mesma coisa do outro lado. Eu venho aqui até a emenda e corto. Essa renda é comestível, tá, gente? É renda de açúcar. E a mesma coisa, a minha emenda sumiu, tá? A minha frente vai ser essa aqui. Essa daqui foi a parte que eu escolhi para ser a frente do bolo. Tem um pedaço aqui que tá achando que não grudou. Eu venho reforçando a cola
Eu evito colocar muita cola porque às vezes a cola dá um aspecto de molhado. Fica uma coisa feia, entendeu? Vou colar todas as bolinhas que eu fiz, as pérolazinhas que eu fiz para o rodapé do bolo de cima. Tem bolinhas aqui, ó, pérolazinhas pintadas já de dourado. O que tem que tomar cuidado para não sujar o bolo? Porque o dourado, ele é pintado. Se ele ainda estiver um pouco úmido, ele pode simplesmente manchar o seu dedo e você, sem querer, esbarrar no bolo e acabar sujando o bolo. Ainda fiz bolinha demais, ó. Sobrou bolinha. Tá? Aqui já tá pronto. Ele vai ter umas cabeças aqui na frente, dentro do oh meu Deus, do arabesco, imitando uns espelhos, olha, tá? Então eu vou aplicar o arabesco bem aqui na frente. Vou passar cola no arabesco para ficar mais fácil. Tô com muito medo só de sujar o bolo, né? Por causa da mão. Observa, tá? Dentro dessa cabeça vai, dentro desse arabesco vai a cabeça da Minnie. E no meio da cabeça vai um laço. Não sei se vocês conseguem ver. No final de tudo eu vou colocar a foto, tá? Final do bolo. Mesma coisa agora no próximo, só que ele só vai ter 3, um de cada lado. Bom, agora a gente vai fazer a cabeça do toco. A cabeça já tá pronta, a cabeça de isopor, ó, coberto com pasta americana. Eu vou só medir. Lembra que eu falei que o amido às vezes embranquecia a pasta americana? Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Aonde era preto, principalmente na cabeça, ficou meio branco. Mas nada que um bom panozinho úmido não resolva. Ó, agora eu vou fazer um baita de um laçarote vermelho para colocar bem aqui na frente.
eu aprendi a fazer um laço que a gente faz como se fosse 2 gotas na pasta americana, praticamente do mesmo tamanho. Vou mostrar pra vocês. Ó, uma gota, outra gota, tá? São 2 desenhos de gota. Essas pontas dessas gotas a gente dá uma esticadinha, se a gente achar que tá pequeno, dá uma esticadinha, porque essa vai ser a ponta do laço. E a gente une as 2 partes. Ó, aqui era a gota, eu abri um pouco mais, aqui ó, a gota, tá? Uma gota. Vou modelar com a minha mão mesmo e vou dar uma esticadinha na pasta. Passo CMC nas 2 pontas e uno, fazendo a modelagem na mão mesmo, ó, tá? Isso aqui vai ser o meu laço. Se eu precisar modelar mais um pouquinho, eu modelo. Eu venho aqui e corto uma reta para fazer a união dos laços. Cortei um retângulo. Vou passar cola nele. Vou colar meu laço aqui dentro. Vou dar só uma primeira volta. E olha meu laço, tá? Vou passar um pouco de cola. Vou colocar o meu laço no lugar. E olha meu laço, tá? Vou passar um pouco de cola. Vou colocar o meu laço no lugar. Vocês acham que a cliente vai gostar? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha sido muito útil. Eu vou dar só os últimos retoques aqui bem rapidinho, porque minha bateria tá acabando e eu tenho que entregar esse bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, curte, compartilha, ativa o sininho que agora eu tô postando vídeo praticamente todos os dias, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, tchau, até a próxima.